Olá, artesãs! Meu nome é Débora Zardini e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Gente, como eu falei para vocês no primeiro vídeo aqui do canal, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que eu dou um resumo geral do que eu quero apresentar aqui para vocês. E lá eu falei para vocês de que eu quero vender barbantes aqui na minha região. Infelizmente, a entrega atrasou e atrasou, assim, muito mais do que eu imaginei. Ainda não chegaram meus barbantes. Eu fiquei um pouco triste, assim, e tal, mas vai chegar. Tá previsto para o dia 18, agora de fevereiro. Então, né, se Deus quiser, tomara que ele queira, que chegue na data certinha. E eu vou abrir tudo com vocês, mostrar as cores, mostrar o fio, da Crochética, da marca Crochética, mostrar tudo para vocês em detalhes, tá bom? Mas no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês tudo que eu fiz com sobrinhas, de fios que eu tinha parado aqui em casa. Também lá no meu primeiro vídeo, eu falei para vocês que eu trabalhei com crochê alguns anos atrás. Parei de trabalhar em vender, né, crochê, não vendo assim, agora eu tô vendendo, gente, tá um caos, tá. Vou tentar explicar resumidamente, mas alguns anos atrás eu vendia crochê, eu parei por um tempo, fiquei fazendo ali mais por hobby mesmo, para minha casa, para dar de presente, e tem pouco tempo que eu voltei a fazer algumas peças à pronta entrega. Então, assim, aconteceu muita coisa, gente, então eu estou começando a vender algumas peças à pronta entrega. Esse tapete já está vendido, né, eu tenho até que entregar. E então eu comecei a produzir algumas coisas com as sobrinhas de fios que eu tinha aqui, porque mesmo não, vendendo mais, né, como eu vendia antes, eu sempre tinha aqui alguns fios e tal, e tinha alguns parados. Eu fiz muito amigurumi no passado, então eu tinha muito fio, do amigurumi aqui em casa. Então esse, biquíni aqui, deixa eu mostrar para vocês mais pertinho, eu fiz ele com sobras de fio amigurumi, ficou bem bonito, ó. O tapete eu fiz com um barbante número 6 que eu tinha aqui em casa, e essa parte do meio, que não é barbante, é o fio soft, que eu lembro que eu usei para fazer um ursinho e sobrou muito fio, então eu coloquei, fio duplo, né, e eu fiz esse meio aqui em marrom com esse fio e deu super certo, tá, porque ele apesar de ele ser um fio muito macio, quando eu fiz ele, 2 fios juntos, ele deu uma encorpada e ficou na mesma espessura do barbante, então ficou bem legal. E uma das primeiras peças, assim, que eu fiz com, restinho de fio amigurumi foi essa bolsa aqui. Essa é bolsa maré. Quem quiser fazer, pesquisa aí no YouTube, bolsa maré, do Marcelo Nunes, que ele tem a videoaula. Esse tapete aqui é um tapete básico, que a gente acha fácil, assim, videoaula. Se eu achar o link, eu deixo aqui na descrição para vocês. O biquíni eu fui fazendo meio que assim, de cabeça, tá? Tanto que ele ficou bom, ficou certinho, mas eu acho que dava para melhorar, e eu comecei a buscar umas videoaulas de biquíni para conseguir, melhorar, deixar, melhor no corpo, né. E ele também não tem bojo, então ele é mais maleável, mais molinho, assim. No começo eu achei um pouquinho estranho, porque foi o primeiro biquíni que eu fiz na vida. Mas assim, ficou muito bom, mas eu acho que, nada que não possa ser melhorado, tá. Outra peça que eu fiz, eu até mostrei no outro vídeo, foi esse tapete aqui, que eu fiz também com o mesmo barbante que eu usei nesse daqui de trás, eu usei nesse. Ele tem esse detalhe aqui no meio, ó. Olha que lindo. Esse também eu vou ver se eu achar a videoaula, eu coloco pra vocês aí na descrição. E uma coisa que eu fiz, gente, que eu amei, assim, eu tô apaixonada, são esses suplás. Olha só como que ficou. Só que aí o que que eu fiz? Tem esse, que tem esses tons mais candy, né, candy cola. Esse aqui, que já tem os tons mais quentes. E esse aqui, que é puxado mais pro verde, ó. Gente, isso aqui é tudo sobra de fio que eu tinha aqui em casa. E aí, o que que eu fiz, ó? Deixa eu mostrar pra vocês mais pertinho. Tá vendo que todos eles, se você ver, tem ó, o verde e tem o cru. Esse aqui tem as cores quentes e tem o cru. E esse aqui também é a mesma coisa.
o que que eu fiz? Eu comprei um cone de barbante cru número 4, aquele de 600 gramas, e aí eu misturei com o fio Anne, esse é fio Anne, que eu tinha aqui vários rolinhos, que nem esses aqui, assim, ó, deixa eu tirar isso daqui, que dá pra ver melhor. Tipo esses rolinhos aqui, ó, tá vendo? Eu tinha vários, 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 só que esse aqui é amigurumi. Eu tinha vários no Anne, porque às vezes eu fazia alguns amigurumis que eram bem pequenininhos mesmo. Então, eu acabava usando o fio Anne para ajudar ali na hora de confeccionar, né, para ficar com um tamanho menorzinho. Então, sobrava bastante restinho assim, então eu fui usando eles aqui, gente, e o resultado ficou lindo. E aí, o que que eu fiz? Eu tentei fazer tipo um parzinho. Então, esse verde ele tem um outro verde, porque tá todo embaladinho aqui. Eu gosto de deixar. Faço a blocagem, deixo embaladinho, sabe? Então tem outro verde, tem outro em cores quentes, tem outro que é mais um candy aqui. Puxou, esse parece que tá puxando um pouco mais pro azul, mas ele tem roxo, verde aqui. Tinha aqueles fios multicolor também, né? Fininho. Então eu juntei tudo aqui, ó. Então, eles têm um pardinho. Então, são 6 suplás, né? Dois de cada ali. De cada cor. E aí, eu vou tentar vender os 6 juntos. Então, eu tenho aqui a pronta entrega. Mas ficou bem bonito. Então, assim, a minha dica para você que quer usar os restinhos de fio que você tem em casa, principalmente se for linha fina. Ah, gente, faltou uma coisa. Eu tinha mostrado também no outro vídeo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse biquíni. Eu também fiz ele todo com fio amigurumi. Então, ele é todo no fio amigurumi. E ele ficou lindo. Coloquei bojo nele. Eu não vou tirar, gente, da mandiquinha que vai dar um trabalho. Mas deixa eu mostrar pra vocês as costas, ó. Mas ele ficou bem bonito. E a minha dica para você que quer fazer essa misturinha é fazer isso que eu fiz. Compra, ou se você tem um fio aí, por exemplo, eu tenho esse branco aqui, ele é fininho, ó. Ele é bem. Esse aqui. Nossa, eu comprei esse fio, gente, ó. Muito tempo. Ele é o fio da. Acho que é Pérola o nome, se eu não me engano. Acho que é Armarinho São João. Não vou me lembrar o certo, tá? Nossa, mas é muito antigo. Foi um dos primeiros, assim. Só que o branco, assim, fininho, eu quase não usava. Era para alguns detalhes. Então sobrou muito. Então, a minha dica é pega uma quantidade que você tiver boa de uma cor só. Então, que seja de sobra ou que você compre, né, um pacote fechado, um novelo fechado, de uma cor só, para você juntar com as sobras que você tem, porque fica mais, eu acho, né, pelo menos que fica mais bonito, mais delicado, dá um contraste legal, a não ser que você vai fazer igual eu fiz aqui, né, tem o preto e tem as outras cores e também no biquíni aqui tem verde, verde, um rosa clarinho e um rosa chá. Então eu juntei 3 cores ali. Então se você for fazer carreiras inteiras, né, de uma cor só, fica bonito também. Mas se você for fazer uma peça maior, é legal você juntar uma cor só, e aí os restantes dos fios, né, você vai juntando, que vai dando esse contraste bem legal, fica bem bonito para bolsa, para tapete, suplá. Eu tive essa ideia fazendo alguns tapetes aqui para casa. Eu não vou pegar, gente, porque eles estão usados, estão no banheiro e um tá na porta. Então, eles estão sujos, eu não vou pegar para mostrar para vocês. Mas eu tive essa ideia quando eu fui fazer esses tapetes. Eu tinha um monte de barbante parado ali. Então, eu juntei, peguei um marrom, que eu tinha em mais quantidade, e fui emendando as sobras uma nas outras e fui fazendo tapete tudo em ponto alto, assim, bem juntinho. E ficou bem legal, ficou bem bonito. Eu gostei do resultado e fiz outro com cru também e fiz outro com verde, se eu não me engano. Eu tinha muito verde e esse tom de verde clarinho, e aí eu juntei os dois ali, ficou bem bacana. E o cru, não. Ah, cru ou é branco? E juntei e fiz o tapete, ficou bem legal. Então, essa é a minha dica para vocês. Isso foi o que eu consegui produzir aqui com as sobrinhas de fios que eu tinha aqui em casa.
Eu espero que tenha te inspirado aí, te ajudado a ter alguma ideia, assim, para você confeccionar e não acabar desperdiçando, né, gente, às vezes fica parado. Eu demorei muito até para ter essa ideia, assim, de esse start de juntar, né, fios de sobrinhas e fazer peças menores, enfim, e que na minha cabeça só vinha, assim, tapete. Só que com essa quantidade de fio, como que eu vou fazer um tapete? Não tem como. E o amigurumi eu não queria fazer de novo, né, eu não tenho tanta vontade, assim, de voltar a trabalhar com amigurumi, porque é muito trabalhoso. Eh, então eu tive essa ideia, assim, de ir juntando, emendando um no outro, para criar peças novas e deu super certo, ficou super bonito. Então que você faça aí o seu, me marque, me segue lá nas redes sociais, gente, meu Instagram vai estar aqui na descrição. Não tem muita coisa lá ainda, tá, porque eu tô começando, eu quero mesmo colocar mais conteúdos lá dos fios, mas como eu falei, né, ainda não chegou, então não tô conseguindo criar muita coisa para colocar lá no Instagram, mas me segue, me ajuda lá, vai me acompanhando que eu vou colocando coisa nova, o que eu for fazendo aqui de vídeos curtinhos eu coloco lá também, de dicas para vocês. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, se eu esquecer de colocar aí o link, eu vou tentar não esquecer, mas se eu esquecer, pode me cobrar aí nos comentários que eu mando para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.